Fala galera, ligado no Pick and Roll Brasil, 11 jogos movimentaram a NBA nesta quarta-feira e chegou o momento do nosso diário da NBA. Vamos falar aqui de cada uma das partidas, começando pelo clássico de Nova York. No Madison Square Garden, o Knicks recebeu o Nets que fez um excelente primeiro quarto, esteve muito melhor, comandado pelo Brook Lopes, mais uma vez enchendo a equipe com 21 pontos. Só que o Knicks foi acordando, foi ajustando sua defesa, Carmelo Anthony foi entrando no jogo e no terceiro quarto o time decolou de vez. Carmelo Anthony anotou 14 dos 22 pontos dele na partida, Kristaps Porzingis terminou com 21, Derrick Rose 14, o rookie William Hernan Gomes também com 14 pontos, o Knicks melhorou muito defensivamente, o Nets só acertou 27% dos seus arremessos durante o terceiro e o último períodos e assim o Knicks conseguiu a vitória 110-96, o Knicks tentando espantar a crise, o time começou jogando de maneira bem regular a temporada. O Boston Celtics continua sem saber o que fazer depois das lesões do Al Horford e do Jay Crowder. Al Horford perdendo seu quarto jogo consecutivo com uma concussão, Jay Crowder lesionado, e o Celtics começou muito mal na sua visita ao Washington Wizards, acertando apenas 4 dos 22 arremessos tentados no primeiro quarto. O Washington Wizards aproveitou isso muito bem, venceu o primeiro quarto por 34-8. E a partir daí ficou muito fácil. O time administrou bem a vantagem. O Wizards, que foi comandado não pelo Bradley Beal inclusive saiu lesionado, problemas na coxa, nem pelo John Wall, mas sim pelo Otto Porter Jr. Grande atuação do Otto Porter, 34 pontos para ele, mostrando seu potencial. O Otto Porter, que é um jogador do qual se esperava muito quando ele chegou à NBA, mas ainda vem tendo problemas para produzir com regularidade. Muita gente esperava ele como a terceira peça desse ataque do Wizards. Grande atuação do Otto Porter. O Celtics tentava reagir muito através do seu backcourt. O Isaiah Thomas muito bem mais uma vez, assim como o Avery Bradley. E o Marcus Smart vindo do banco de reservas com 20 pontos. Só que isso não foi o suficiente. O frontcourt do Celtics muito abaixo. E o Wizards dominou a partida, mesmo com a expulsão do John Wall a 5 minutos do final, segunda expulsão consecutiva do John Wall. O time da capital americana não teve problemas para vencer por 118-93. Em Charlotte, o Hornets voltou a vencer uma grande equipe, vive um excelente momento, brigando pela liderança da Conferência do Leste. Desta vez a vítima foi o Utah Jazz. O Jazz começou até a partida bem, terminou o primeiro quarto vencendo. Gordon Hayward, mais uma grande atuação no seu retorno, 29 pontos, mas o Hornets foi se ajustando aos poucos. Kemba Walker mais uma vez fazendo uma grande partida, 21 pontos para ele. Marvin Williams voltou a aparecer muito bem, ele que vinha oscilando muito nesta temporada, apareceu abrindo a quadra como o stretch four que se tornou nos últimos anos, 19 pontos, 5 arremessos de 3 pontos convertidos. O banco de reservas do Hornets apareceu muito bem, principalmente com as suas peças fundamentais, o Frank Kaminsky vindo muito bem. E assim o time conseguiu a virada e venceu o Utah Jazz por 104-96. O Minnesota Timberwolves foi a Orlando e mais uma vez conseguiu um primeiro quarto espetacular, vencendo por 39-17. O Wolves começa muito bem as partidas, só que ao longo da temporada vem desperdiçando essas vantagens, vem permitindo viradas. Time que vence o primeiro quarto por 20, 15 pontos de diferença e alguma coisa acontece, principalmente nos terceiros períodos, quando o time volta à quadra do intervalo. Só que desta vez o Wolves conseguiu se manter muito bem. Teve até alguns momentos em que o Magic esboçou uma reação, só que o Orlando Magic ainda é um time em formação, Frank Vogel assumindo a equipe, muitas peças ainda se encaixando. O Magic simplesmente não teve forças para conseguir uma virada. Wolves muito bem, Zach LaVine 37 pontos para ele, Andrew Wiggins com 29, a dupla conseguiu comandar o ataque do Wolves. Karl-Anthony Towns aparecendo bem outra vez com 20 pontos, mas sem sombra de dúvida os dois jogadores de perímetro desta vez foram os que comandaram a vitória do Wolves por 123-107. Em Indianápolis, o Pacers recebeu o Philadelphia 76ers e o Sixers mais uma vez voltou a fazer uma grande partida e voltou a perder. Mesmo sem o Joel Embiid, o Sixers equilibrou as ações, teve o Robert Covington muito bem, 23 pontos, abusando dos tiros de 3.
O Jahlil Okafor aproveitando a oportunidade como titular, jogou 24 minutos, anotou 15 pontos, fez ótima dupla com Dario Saric, que teve double-double, 14 pontos e 12 rebotes, mas na hora de decidir, o Sixers mais uma vez não conseguiu vencer a partida. O Pacers levou o jogo para a prorrogação e no tempo extra o Pacers abriu a vantagem decisiva. Paul George muito bem com 28 pontos e 8 rebotes, mais um protagonista desta vez, o Jeff Teague, 30 pontos e 9 assistências para ele, e o Pacers levou a vitória pelo placar de 122-115. Em Atlanta, o Hawks confirmou a boa fase depois de vencer o Cleveland Cavaliers. Desta vez fez outra vítima, o Chicago Bulls. O Bulls, mesmo com 39 pontos de Jimmy Butler e 25 do Dwayne Wade, não conseguiu segurar o time do Hawks. Hawks com grandes atuações do Thabo Sefolosha, 20 pontos vindo do banco. O Dwight Howard aparecendo muito bem, 18 pontos e 10 rebotes. Hawks jogando de maneira muito mais consistente no ataque, distribuindo melhor a bola. O Bulls voltando a ter problemas com o arremesso de 3 pontos, o aproveitamento muito abaixo. O Fred Hoiberg vai ter problemas com o excesso de jogadores que concentram o jogo no garrafão. E com isso o Hawks conseguiu levar a melhor pelo placar de 115-107. O Toronto Raptors foi a Oklahoma City para visitar o Thunder e conseguiu uma grande vitória. DeMar DeRozan aparecendo muito bem, outra vez 37 pontos, mostrando porque é um dos cestinhas da liga. Desta vez ele teve a ajuda do Kyle Lowry, que cresceu na reta final da partida, terminou com 19 pontos, 9 rebotes e 13 assistências, quase conseguindo um triple-double. E o Lucas Bebê, o brasileiro, também vindo muito bem do banco de reservas. O Raptors não teve o Jonas Valanciunas e o Lucas Bebê aproveitou a oportunidade, 10 pontos e 7 rebotes para ele. Melhor, inclusive, que o Jakob Poeltl, o austríaco, que foi o titular. Raptors segurando o time do Thunder. Thunder que teve o Russell Westbrook muito bem, 36,7 rebotes e 7 assistências. Só que no final da partida, o Westbrook quis resolver tudo sozinho. No dia que o Westbrook tá bem, que ele tá iluminado, o Thunder pode até conseguir vencer. O Westbrook fica muito difícil de ser parado. Mas quando ele é bem marcado, quando joga diante de uma defesa bem postada, fica muito mais difícil resolver sozinho. O Westbrook, um show de turnovers, um show de jogadas forçadas excessivamente. O Westbrook vinha trazendo a bola desde o fundo da quadra, desde o fundo bola, e forçava infiltração, forçava arremesso de 3, mesmo mal posicionado, com os pés mal plantados no chão. E com isso, a defesa do Raptors teve seu trabalho facilitado, conseguiu segurar a vitória com Lowry DeRozan jogando o fino da bola. Vitória do Raptors, placar de 112-102. Em San Antonio, o Spurs fez o clássico texano com o Houston Rockets, buscando acabar com a sequência de derrotas em casa. O Spurs, que venceu 40 das 41 partidas no AT&T Center na temporada passada, igualando o recorde da NBA, vem tendo problemas para vencer diante da sua torcida nesta temporada. E o Rockets teve uma excelente partida do James Harden, 24 pontos, 12 rebotes, 15 assistências, triple-double para ele. Comandou o time, desta vez teve ajuda no ataque. Ryan Anderson aparecendo muito bem com 20 pontos, acertando tiros de 3 pontuais. Eric Gordon com 15 pontos vindo do banco de reservas. O Nenê apareceu com 4 pontos e 2 rebotes, mas foi muito importante em momentos cruciais da partida, principalmente na defesa. O Mike D'Antoni mostrando confiança no Nenê jogando inclusive nos minutos finais, nas posses de bolas decisivas. O Spurs contando muito com a individualidade do Kawhi Leonard. O Spurs não é aquele time da temporada passada, um time que passava a bola, que rodava a bola até encontrar o arremesso perfeito. O time vive muito agora de jogadas isolando no Kawhi Leonard. Um Spurs que não tem a mesma identidade da temporada passada, ainda está tentando se encontrar defensivamente e ofensivamente depois da saída do Tim Duncan. Na defesa, o time conseguiu se ajeitar nos minutos finais, segurou o James Harden. James Harden que teve pela primeira vez uma pontuação abaixo dos 30 pontos. Ele vinha nos últimos 4 jogos sempre com 30 pontos. E desta vez, nos minutos finais, cometendo muitos erros, forçados pela defesa do Spurs, é verdade. Só que quando James Harden foi parado pela defesa do Spurs, os companheiros do Rockets vieram
na defesa muito bem e conseguiram também do outro lado segurar o Kawhi Leonard. As últimas 2 posses de bolas, a bola foi para a mão do Kawhi e o Kawhi não conseguiu resolver. Vitória apertadíssima do Rockets, 101-99. Rockets, apesar dos altos e baixos, vem tendo saldo positivo com o Mike D'Antoni nesse início de temporada e o Spurs já tem boas razões para começar a se preocupar. Em Phoenix, o Suns recebeu o Detroit Pistons, uma partida que foi bastante equilibrada. Pistons aparecendo muito bem, com quem teve os Caldwell-Pope na noite inspirada, 27 pontos para ele. Andrew Drummond, mais uma vez dominando os garrafões, 8 pontos e 14 rebotes. E o Suns teve muitas dificuldades diante do time de Detroit. Teve o Jared Dudley vindo muito bem do banco de reservas com 19 pontos. Alex Len mostrando todo o seu potencial, pivô polonês, 16 pontos para ele. Dominando também os garrafões. Teve um excelente trabalho nos 2 lados da quadra. Só que o grande destaque foi o Eric Bledsoe. Eric Bledsoe que vinha tendo uma atuação discreta até o momento e no último quarto cresceu, botou a bola embaixo do braço, chamou a responsabilidade e anotou 14 dos seus 21 pontos no período final, terminou também com 11 rebotes e 8 assistências. Eric Bledsoe foi o diferencial, foi aquilo que permitiu ao Suns abrir a vantagem decisiva. Vitória por 107-100 para o time de Phoenix. Em Los Angeles, o Clippers voltou a mostrar por que é um dos melhores times da NBA no início de temporada. Excelente vitória sobre o Portland Trail Blazers. Clippers chegando a 7 vitórias em 8 jogos, melhor campanha da liga até o momento e passando por cima do Blazers. O Blazers que é um time muito forte, ainda mais reforçado para esta temporada e mesmo assim o Clippers não tomou conhecimento. Início arrasador, time titular muito bem nos 2 lados da quadra. Os reservas entraram no segundo quarto no mesmo ritmo e o resultado foi que já no segundo quarto o placar apontava 50-18 para o Clippers. Foi um início impressionante e no intervalo o time chegou já com a vitória garantida. Uma vantagem impressionante. Damian Lillard e CJ McCollum, cada um deles anotando apenas 8 pontos. O Clippers pôde descansar os titulares, o que mais jogou foi o Blake Griffin, que jogou 26 minutos, anotou inclusive 26 pontos e 13 rebotes. Grande atuação do Blake Griffin, Chris Paul muito bem, DeAndre Jordan, mas todos eles jogando pouco tempo. E depois o segundo tempo foi praticamente uma partida entre reservas, vitória tranquila do Los Angeles Clippers, 111-80. No jogo que fechou a rodada desta quarta-feira, Golden State Warriors recebeu o Dallas Mavericks na Oracle Arena, reencontro do Andrew Bogut e do Harrison Barnes com a ex-equipe, foram muito aplaudidos, só que o Bogut sequer jogou, assim como J.J. Barea. Eles se juntaram ao Dirk Nowitzki e ao Darren Williams, que estão lesionados. Mavericks poupando titulares, só o Harrison Barnes jogou e foi o destaque da equipe, mais uma vez comandando o ataque de Dallas, 25 pontos para ele, só que o Mavericks não foi páreo para o poder de fogo do Warriors. O time de Oakland começou com tudo. Klay Thompson entrou de vez na temporada regular. Parece que fez a estreia dele contra o Mavericks. Acertou os 7 primeiros arremessos tentados, terminou com 18 pontos no primeiro quarto, 20 no total. Se não tivesse problema com faltas, poderia ter pontuado ainda mais. Grande atuação do Klay Thompson e com o início arrasador do Klay Thompson, o Warriors embalou, as bolas de 3 começaram a cair, foram 17 no total. O time conseguiu abrir uma diferença impressionante. Por muito tempo, durante o segundo quarto, esteve com o dobro de pontos do Mavericks, foi para o intervalo com uma vantagem até que parecia confortável. Só que no terceiro quarto, o Mavericks voltou muito mais disposto, conseguiu abrir uma sequência impressionante de pontos, reduziu a vantagem do Warriors, chegou a fazer parecer que o jogo ainda estaria sob perigo para o time da casa. Stephen Curry, para piorar a situação, torceu o tornozelo, chegou a estar no vestiário, só que voltou ainda no terceiro quarto e depois de um início um pouco complicado, cometendo alguns erros, mancando um pouco, na defesa também não ajudou tanto. Depois esquentou e começou a matar bolas de 3 espetaculares, incluindo uma do meio da rua. E no período final
Kevin Durant também apareceu para jogar, 28 pontos para ele, 72 jogos consecutivos com 20 ou mais pontos, uma das maiores sequências da história da liga. O Warriors conseguiu fechar tranquilo uma vitória pelo placar de 116-95. O Warriors mostrando que quando joga aquilo que pode é muito difícil de ser batido. É isso, esse foi nosso resumo da rodada de quarta-feira, nosso diário da NBA. Nesta quinta-feira teremos 4 duelos e nosso resumo estará no ar mais uma vez nessa sexta-feira para falar desses encontros. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha, seu comentário sobre a rodada e se inscreva no nosso canal do Pick and Roll Brasil. Muita coisa legal ao longo dessa temporada, beleza? Encontro marcado, até o próximo vídeo. Abraço!